Gente, olha só, essa explicaçãozinha aí rapidinho pra gente, o que vocês precisam saber? Em relação à questão de urbanização, quando a gente fala sobre nível de urbanização, a gente está falando do processo que a gente teve dessa urbanização, que é quando a população da cidade ela se tornou muito maior, né, com maior povoamento do que a do campo, por exemplo, né? Lembrando que população absoluta é quando a gente fala da população geral e população relativa ou povoamento é quando a gente fala da distribuição dessas pessoas dentro daquele território, daquele espaço, né? Então, quando a gente fala sobre Brasil, por exemplo, a gente precisa lembrar que quando a gente fala de processo de urbanização, a gente tem que lembrar que isso foi uma consequência do período de industrialização. Esse período de industrialização, que eu vou ter muito mais desenvolvimento, muito mais oportunidade de emprego e muito maior o atrativo para esses lugares, para essas cidades do Sudeste, por exemplo, e aí, consequentemente, acaba aglomerando mais pessoas e povoando mais a região Sudeste. Então, se eu tenho a mais industrializada, consequentemente eu vou ter uma maior aglomeração, né? Que são regiões de maiores desenvolvimentos, maiores oportunidades de emprego, em áreas de metrópoles, capitais, são esses lugares que a gente vai ter maiores povoamentos. Então eu tenho que lembrar que se o Sudeste é a região que eu tenho maior povoamento do Brasil, eu já sei que nessa questão aí ele está me dando 69, 81 e 91. Quem tem a maior urbanização é a que tem 91% da população, dessa concentração de urbanização. Então, eu já sei que é o Sudeste. Eu só posso marcar ou a letra A ou a letra B. Sendo que, gente, o Sudeste é a área mais desenvolvida e que eu vou ter maiores oportunidades de empregos e atrativos. O Sul é a segunda região mais industrializada, com maiores atrativos e maiores oportunidades de empregos. Então, ela vai ser a segunda maior que eu vou ter essa concentração de urbanização. Bom, a única letra que eu tenho, a única alternativa que eu tenho do menor para o maior em relação à porcentagem, o que vai me fazer com que eu tenha que marcar a alternativa que tenha regiões de menos urbanizações para maiores urbanizações, só pode ser a letra B, Nordeste, Sul e Sudeste. Agora, quando a gente fala sobre urbanização, a gente tem termos que vão ser utilizados, tá? Que a gente precisa se familiarizar nisso aí. Quando eu falo para você sobre uma integração física, quando eu falo sobre essas manchas urbanas, né? Por exemplo, a gente tem o Rio de Janeiro, a gente tem Niterói, Itaguaí, Itaboraí, vários municípios que acabam formando essa região metropolitana do Rio, a gente tem essa chamada conurbação. Então, conurbação nada mais é do que essa ligação, do que a integração. Politicamente falando, economicamente falando, a gente vai continuar tendo, tá, as leis orgânicas de cada município vai ter o seu próprio prefeito, mas a gente vai ter uma liga ultrapassar as barreiras entre elas. E aí isso a gente chama de conurbação. Tá legal? Hierarquia urbana, gentrificação, a gente vai falar sobre isso nas aulas. A gentrificação é o que a gente tem visto acontecendo aí sobre o processo de luxo sobre esses bairros, né? Você pega um bairro que antigamente era mais precário e aí você transforma ele, a merceariazinha, o mercadinho de bairro se torna um grande supermercado, a academia que era de bairro se torna uma academia luxuosa, você começa a fazer condomínios de luxo chamados resorts que a gente tem, e aí esse bairro ele se torna mega, na questão imobiliária ele vai se tornar altíssimo. E aí as pessoas que moravam ali e que conseguiam comprar e acompanhar a vida mais barata daquele bairro já se sentem meio que deslocadas, porque se torna tudo superfaturado. E aí muitas dessas pessoas são obrigadas a se retirarem desses bairros, né, que são bairros que seriam considerados tradicionais, né, bairros familiares, bairros já antigos já, e aí acabam tendo que sair dali porque não conseguem dar continuidade, na verdade, acompanhar o ritmo de superfaturamento que a gente vai ter aí. Mas eu vou explicar para vocês depois nas aulas o termo de cada um deles, tá?